Existem momentos na vida em que tudo parece silencioso, o céu parece fechado, as orações se perdem no ar e o coração, embora sincero, bate em descompasso com o divino. Foi num desses dias cinzentos que começou minha jornada de transformação. Eu não estava em busca de respostas, na verdade, estava apenas tentando sobreviver. Os ruídos do mundo abafavam minha fé, e minhas palavras, quando orava, soavam vazias, desconectadas. Não era descrença, era cansaço. Aos 39 anos, vivendo em uma pequena cidade, eu trabalhava como técnico de manutenção elétrica. O dia a dia era duro, o corpo exausto e a alma carente de sentido. Sempre tive uma fé genuína, mas rasa. Lia a Bíblia sem mergulhar, orava sem entregar, cantava sem sentir. Era como nadar na superfície de um oceano infinito, sem coragem de mergulhar. Foi num final de tarde qualquer que tudo começou a mudar. Um amigo, daqueles discretos, mas profundos, me encontrou no portão de casa e, com um sorriso sereno, me estendeu um livro antigo. A capa gasta revelava o uso intenso. Leia esse aqui, ele disse. Mas não leia com os olhos, leia com o coração. O título me chamou a atenção. Caminhando com o Espírito Santo. Não era de um autor conhecido, e isso me intrigou mais ainda. Naquela noite, ao invés de assistir ao noticiário como fazia todos os dias, sentei na varanda e comecei a leitura. Nas primeiras páginas, algo me tocou profundamente. Não era a eloquência do texto, mas o clamor silencioso de alguém que também havia se sentido perdido e havia sido encontrado na oração. Não uma oração mecânica, mas um tipo de oração que parecia dançar com o Espírito. Fui dormir pensando naquilo. No dia seguinte, antes mesmo de sair para o trabalho, fechei os olhos e murmurei uma oração tímida. Espírito Santo, ensina-me a orar. Só isso. Sem frases prontas, sem formalidades. Foi nesse momento que minha vida começou a ser remodelada. Não com explosões ou milagres visíveis, mas com uma presença silenciosa que me acompanhava até nas tarefas mais rotineiras. Comecei a sentir um impulso diferente, uma clareza que antes não existia. E isso me levou a uma descoberta que mudaria tudo. Orar no Espírito não é repetir, é se entregar. Nos dias seguintes comecei a mudar minha rotina. Acordava 30 minutos mais cedo para um momento a sós com Deus. Sem cronômetro, sem agenda, só eu, o silêncio e uma vontade real de ouvir. E foi nesse silêncio que comecei a ouvir. Não vozes audíveis, mas direções claras. Eu comecei a entender que o Espírito Santo não grita, ele sussurra. Mas para ouvir esse sussurro, era preciso calar o tumulto interno. E o mais surpreendente, mesmo sem palavras bonitas ou conhecimento teológico profundo, comecei a sentir uma comunhão real. A palavra passou a se abrir de formas que antes pareciam trancadas. Textos que li dezenas de vezes, agora ganhavam cores, profundidade, vida. Oração deixou de ser uma obrigação e se tornou uma respiração espiritual. Orar no Espírito passou a ser como dançar ao som de uma melodia que só eu podia ouvir. É curioso como tudo muda quando o Espírito passa a conduzir. Coisas pequenas ganham um significado eterno. E eu, um simples técnico elétrico do interior, comecei a sentir que estava sendo conduzido por algo muito maior do que eu podia imaginar. As decisões do dia a dia se tornaram mais claras, os conflitos mais fáceis de lidar e a paz que sentia. Essa sim, era indescritível. Orar no Espírito não era sobre gritar, chorar ou demonstrar emoção visível. Embora às vezes isso acontecesse, era sobre intimidade, profundidade, direção. Eu descobri que orar no Espírito é deixar de tentar controlar a oração para deixar-se ser conduzido por ela. E foi então que algo ainda mais impactante aconteceu. Comecei a perceber que outras pessoas estavam sendo tocadas apenas por estarem próximas.
Sem perceber, comecei a influenciar pessoas ao meu redor. Um colega de trabalho, uma vizinha idosa, até mesmo meu irmão mais novo, que antes zombava da fé. Eles viam algo diferente e me perguntavam: "O que você fez?" A resposta era sempre a mesma: "Não fui eu, foi o Espírito." Mas o processo não foi rápido. Foi um aprendizado diário e nem sempre fácil. Houveram dias em que me sentia seco, sem vontade de orar. Mas nesses dias, era o Espírito quem orava por mim, com gemidos profundos, com uma força que vinha do alto. E eu aprendi que a fidelidade, mesmo sem sentimento, era uma forma poderosa de oração. Esse foi o começo da minha jornada. E tudo começou com um pedido sincero: Espírito Santo, ensina-me a orar. A partir daí, tudo se transformou. E é sobre isso que quero continuar te contando. Com o passar dos dias, aquilo que parecia apenas um momento diferente se tornou um estilo de vida. A oração no Espírito não era uma fórmula ou ritual. Era um relacionamento que se aprofundava a cada amanhecer. Eu comecei a entender que o Espírito Santo não quer apenas ser ouvido durante a oração. Ele deseja caminhar conosco em cada escolha, cada pensamento, cada palavra que sai da nossa boca. Uma das experiências mais marcantes aconteceu numa manhã comum de segunda-feira. O despertador tocou às 5h40 e meu corpo, cansado do fim de semana cheio de plantões, não queria levantar. Mas havia um convite sutil me chamando ao lugar secreto. Levantei, ainda sonolento, e fui até a sala, sem luz acesa, sem celular por perto. Me ajoelhei no mesmo canto onde sempre orava, e, sem dizer uma palavra, apenas permaneci em silêncio. Foi nesse silêncio que senti uma presença tão doce, tão real, que lágrimas começaram a escorrer antes mesmo de qualquer frase sair dos meus lábios. Ali, naquela sala simples, com cheiro de café, vindo da cozinha, eu percebi que não era mais eu tentando orar. Era o Espírito orando através de mim. A oração foi além da lógica. Palavras começaram a sair espontaneamente. Não as que eu havia planejado, mas as que vinham direto do profundo da alma. Algumas em português, outras em línguas que não conhecia. Eu não compreendia tudo com a mente, mas meu coração entendia perfeitamente. Foi nessa manhã que compreendi uma verdade poderosa. Quando oramos no Espírito, estamos permitindo que o próprio Deus ore dentro de nós. Nossas palavras são guiadas, nossos sentimentos alinhados, nossa vontade moldada. A oração deixa de ser um monólogo e se torna um diálogo eterno. E isso mudou tudo. No trabalho, percebia que os desafios não me abalavam como antes. Não era que tudo dava certo, longe disso. Mas a minha forma de reagir havia mudado. A presença que me visitava na sala de casa agora me acompanhava no ônibus, na oficina, no almoço corrido de marmita. E o mais incrível, eu comecei a ver milagres nos detalhes. Uma colega do setor administrativo chamada Miriam estava enfrentando uma crise profunda. Não expunha nada, mas seus olhos diziam tudo. Num intervalo, me aproximei e, guiado por uma ousadia que não era minha, perguntei: "Você quer que eu ore por você?" Ela sorriu, sem graça, mas disse sim. E ali mesmo, na copa da empresa, oramos. Não usei frases rebuscadas, apenas permiti que o Espírito conduzisse. No dia seguinte, ela me procurou com os olhos marejados. "Você não sabe o que aconteceu depois daquela oração." Comecei a entender que orar no Espírito não era só para o meu benefício pessoal. Era para servir, tocar, libertar. Era como se cada oração acendesse uma vela num corredor escuro que outras pessoas estavam tentando atravessar. Em casa, a transformação também era evidente. Meu casamento, que estava adormecido, voltou a ganhar vida. Minha esposa, Elaine, dizia: "Você está diferente. Parece mais leve, mais presente." E eu sabia que era o reflexo daquilo que o Espírito estava fazendo dentro de mim.
Até mesmo meus filhos, que antes mal queriam saber das coisas espirituais, começaram a perguntar sobre Deus. Uma noite, meu filho mais velho, de 15 anos, me perguntou: pai, como é que você sabe o que Deus quer? Eu respondi com o coração cheio: eu não sei. Mas quando o Espírito Santo fala, a gente sente. Foi então que compreendi algo que mudou completamente minha forma de enxergar a vida com Deus. A oração no Espírito não acontece apenas no momento da oração. Ela se prolonga ao longo do dia, nos pensamentos, nos gestos, nos impulsos que vêm do céu. É como viver com um fone espiritual no ouvido, recebendo instruções divinas o tempo inteiro. Mas também houve lutas. O inimigo odeia quando nos conectamos com o Espírito. Vieram pensamentos de dúvida, distrações constantes, tentações antigas que pareciam esquecidas. E aí eu aprendi mais uma lição profunda. A oração no Espírito não apenas fortalece a alma, ela também é uma arma de guerra. Quando oramos no Espírito, entramos numa dimensão onde o mundo espiritual é tocado, onde cadeias invisíveis são quebradas e onde a vontade de Deus se concretiza. Essa jornada não era apenas um novo hábito, era uma revolução interna. E talvez você, que está assistindo agora, sinta um desejo ardente no coração de viver isso também. E eu quero te encorajar. Você pode. Não importa se você ora há anos ou se nem sabe como começar. O Espírito Santo quer te ensinar. Basta uma oração sincera. Espírito Santo, ora comigo. E agora eu quero te fazer um pedido especial. Se esse vídeo está tocando seu coração de alguma forma, se inscreva no canal. Mas não apenas por hábito. Inscreva-se porque você quer crescer nessa jornada, quer fazer parte dessa comunidade de pessoas que estão buscando intimidade com Deus. Aqui cada vídeo é feito com propósito, com oração, com entrega. E aproveita para interagir. Compartilha nos comentários uma oração que você precisa que o Espírito Santo fortaleça. Pode ser por você, pela sua família, por alguém que você ama. Quando você escreve, você declara, e quando declaramos com fé, o céu se move. Pouco tempo depois de começar a viver essa dimensão de oração mais profunda, eu passei por uma das semanas mais difíceis da minha vida. Meu pai, um homem forte, calejado pelo tempo e pelo trabalho na lavoura, sofreu um AVC súbito. Foram dias de hospital, espera e incerteza. Toda a paz que eu havia cultivado na presença de Deus foi colocada à prova. E ali, no corredor frio de um hospital público, eu fui convidado novamente à oração. Mas não qualquer oração. Uma oração que nasce da confiança, não do desespero. Eu me recordo de uma madrugada em especial. Eu estava sentado numa cadeira dura, com a cabeça encostada na parede gelada, vendo o soro pingar lentamente. Os médicos tinham dito que ele talvez não voltasse a andar. E ali, tudo que eu podia fazer era orar. Mas minhas palavras tinham acabado. Eu não sabia mais o que dizer, o que pedir, o que esperar. Foi nesse ponto que o Espírito intercedeu por mim. Não com frases decoradas, mas com gemidos que saíam da alma, com suspiros que só o céu entende. E sabe o que é mais impressionante? Não houve milagre instantâneo. Meu pai não saiu do leito andando no dia seguinte. Mas naquele momento, a paz que excede todo o entendimento invadiu meu coração. E eu entendi que o maior milagre nem sempre é a cura física. Às vezes, o maior milagre é a nossa fé permanecer de pé no meio da tempestade. E foi isso que aconteceu. Dias depois, ele começou a dar pequenos sinais de melhora. Os médicos ainda eram cautelosos, mas eu sabia. Havia uma mão invisível conduzindo tudo. E durante esse tempo, minha oração passou a ser menos sobre o que e mais sobre como. Eu não pedia que Deus fizesse. Eu pedia que Ele me ensinasse a caminhar, a esperar, a crer mesmo quando os resultados não eram visíveis. Isso é orar no Espírito, é orar com confiança, com perseverança, com rendição. E ao meu redor, algo começou a mudar.
Amigos que sabiam da situação começaram a me procurar. Gente que eu nem imaginava começou a dizer: vi sua fé. Como você consegue manter essa paz? E tudo que eu podia responder era: não sou eu, é Ele, é o Espírito. E sem perceber, minha dor se tornou um testemunho. Minha vulnerabilidade se tornou ponte para outros. Foi então que recebi uma mensagem de voz no celular. Era um primo distante, morador da capital, que viu uma postagem que fiz sobre oração e decidiu me procurar. Ele estava enfrentando uma depressão profunda, se sentindo abandonado, mesmo frequentando a igreja. A voz dele era arrastada, doída. Cara, eu não aguento mais orar e não sentir nada. Respirei fundo e pedi que ele me encontrasse pessoalmente. Nos encontramos num parque e, debaixo de uma árvore frondosa, sentamos no banco e oramos juntos. Aquela oração não foi decorada nem espetacular, foi simples. Espírito Santo, toca ele como o Senhor tem me tocado. E ali, diante do barulho das folhas ao vento, meu primo começou a chorar. Não era tristeza, era libertação. A presença do Espírito o envolveu e ele disse entre soluços: agora eu entendi. Não é sobre sentir, é sobre estar com Ele. Na semana seguinte, ele voltou a me procurar com outro semblante. Havia vida nos olhos dele. Ele havia voltado a orar todos os dias. E mais do que isso, começou a escrever sobre sua experiência e compartilhar com outras pessoas em sua igreja. Isso me fez compreender mais uma verdade. Quando oramos no Espírito, deixamos de ser apenas receptores do poder de Deus e nos tornamos transmissores. Essa é a beleza da comunhão com o Espírito Santo. Ele não nos transforma só por dentro. Ele nos transforma para que possamos tocar o mundo ao redor. E cada um de nós carrega essa capacidade. Não é preciso ser pastor, pregador, teólogo. Basta ser um coração disponível, sensível à voz do Espírito. Ele usa gente comum para fazer coisas extraordinárias. E nesse ponto da minha caminhada, eu comecei a ver que a oração no Espírito não era apenas para os momentos difíceis, nem para os retiros espirituais ou cultos de domingo. Ela se tornou parte do meu cotidiano. Era possível orar no Espírito enquanto dirigia, lavava a louça, esperava na fila do mercado. E a cada vez que me conectava, algo em mim era alinhado. Mas atenção, nem sempre a resposta vem como esperamos. Havia momentos em que eu esperava a direção clara e o Espírito respondia com silêncio. E nesse silêncio, ele me ensinava a confiar. Porque orar no Espírito também é aprender a descansar. Mesmo quando não entendemos o caminho, é saber que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece sem sentido. E por isso, eu quero te perguntar, você já teve uma experiência assim? Já viveu um momento em que, mesmo sem palavras, sentiu Deus orando com você? Compartilha com a gente nos comentários. Sua história pode tocar alguém que está passando exatamente por isso. Aqui, nossa comunidade cresce quando abrimos o coração e a sua participação é fundamental. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora perfeita. Aqui você vai encontrar testemunhos, reflexões e principalmente palavras que alimentam a sua caminhada com Deus. Inscreva-se e ative as notificações. Não para aumentar números, mas para que a gente caminhe junto, como uma família espiritual, aprendendo e crescendo em oração. À medida que os dias passavam, comecei a perceber que a oração no Espírito Santo não era apenas algo espiritual e abstrato, mas que influenciava diretamente a minha realidade prática. Tudo o que me cercava era tocado por esse novo relacionamento com Deus. Desde coisas simples, como o modo como eu cumprimentava um desconhecido na rua, até decisões maiores, como aceitar ou recusar um novo trabalho. Sim, o Espírito Santo também se importa com as decisões do cotidiano, até as mais naturais. Um exemplo claro aconteceu num sábado de manhã. Eu havia recebido uma proposta para assumir um novo cargo numa empresa de tecnologia agrícola que se instalava ali perto da cidade.
O salário era quase o dobro do que eu recebia. Era a oportunidade de dar uma vida mais confortável para minha família. Mas havia algo estranho em meu espírito. Mesmo com todos os pontos favoráveis no papel, algo me incomodava. Em vez de correr para pedir conselhos humanos, fui direto para meu cantinho de oração. Fechei a porta do quarto, me ajoelhei e disse apenas: Espírito Santo, o que o Senhor pensa disso? Não ouvi uma resposta imediata, nem um sim ou não audível. Mas nos dias seguintes, durante minhas orações, comecei a perceber pequenos sinais: inquietação, paz ausente, um sentimento de alerta. Então, em um culto numa noite de domingo, o pastor, sem saber de nada, pregou sobre decisões disfarçadas de bênção. Naquele instante, tive a certeza. Não era a vontade de Deus para mim. Recusei a proposta com serenidade, mesmo ouvindo críticas e olhares de espanto, e poucos meses depois, descobri que aquela empresa passava por um processo de falência silenciosa e vários funcionários não estavam recebendo salários. O Espírito Santo havia me livrado de um desastre, e eu só percebi isso porque aprendi a orar não apenas com palavras, mas com atenção. Essa sensibilidade foi crescendo. Comecei a desenvolver algo que antes me faltava: discernimento. Sabe aquela sensação de que algo não bate, mesmo quando tudo parece certo? Isso é o Espírito Santo sussurrando. Ele não apenas nos consola, ele nos guia. Ele nos mostra atalhos perigosos, nos leva por caminhos seguros, mesmo que menos atrativos aos olhos humanos. E foi exatamente por causa dessa sensibilidade que uma nova missão surgiu. Uma amiga da minha esposa, chamada Rebeca, trabalhava com assistência a mulheres em situação de rua. Um dia, ela nos convidou para levar palavras de encorajamento num dos encontros. A princípio, pensei em recusar. Afinal, eu não era pregador, nem tinha dom de palavra. Mas o Espírito me incomodou profundamente. Eu sabia que precisava ir. Naquela noite, me vi diante de 15 mulheres com histórias marcadas por dor, abandono, violência. Eu tremia por dentro. Mas antes de começar a falar, fechei os olhos e pedi: Espírito Santo, fala por mim. E foi o que aconteceu. As palavras vieram como um rio. Falei de cura, de recomeço, de dignidade, e vi lágrimas, mãos levantadas, olhos fechados em oração. Uma delas se aproximou depois e disse: Você falou exatamente o que eu pedi a Deus hoje de manhã. E ali, mais uma vez, entendi. Orar no Espírito não é apenas interceder, é viver em constante conexão com o céu, ao ponto de se tornar resposta para a oração de outra pessoa. Somos chamados a ser canais, e quando o Espírito ora em nós, ele também age através de nós. Foi também nessa fase que descobri uma nova maneira de orar. Um dia, durante uma leitura de Romanos 8, uma frase me saltou aos olhos: O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Fechei a Bíblia e fiquei em silêncio. Comecei a prestar mais atenção aos momentos em que eu não tinha palavras, aos suspiros, aos olhos marejados, aos pensamentos profundos que pareciam fluir sem direção. Aquilo era oração. O Espírito estava ali, intercedendo, traduzindo minha alma para o céu. E assim, mesmo sem perceber, minha vida se tornou um altar constante. Não que eu fosse perfeito, muito longe disso, mas comecei a entender que orar no Espírito era mais sobre postura do que sobre performance. Era mais sobre disposição do que eloquência. E que Deus se agrada de corações abertos mais do que de discursos bonitos. Uma manhã, enquanto eu caminhava para o trabalho, algo diferente aconteceu. Um homem, aparentemente embriagado, veio em minha direção. Em vez de desviar, como era meu costume, senti o Espírito dizer: Pare e ouça. Eu obedeci. O homem falava coisas desconexas, mas no meio daquilo disse: Eu só queria que alguém me escutasse. Coloquei a mão no ombro dele e fiz uma oração curta, mas cheia de compaixão. Ele chorou. Nunca mais o vi.
Mas nunca mais esqueci aquele encontro. Essas experiências me ensinaram que orar no Espírito é também aprender a estar disponível. A sensibilidade espiritual não nos afasta das pessoas, nos aproxima, nos faz enxergar além do exterior, ouvir além das palavras. E em cada uma dessas situações, eu sentia como se estivesse dentro da própria vontade de Deus. Era como estar no lugar certo, na hora exata, com as palavras certas, mesmo sem saber o que dizer. E é por isso que eu te convido mais uma vez a refletir. Você está disponível para ser resposta na vida de alguém? Talvez você não precise de um púlpito, de um microfone ou de uma multidão. Talvez tudo o que você precisa é de um coração sensível e uma vida rendida ao Espírito. Compartilha aqui nos comentários. Você já teve uma experiência onde Deus te usou, mesmo sem você se achar pronto? Conta pra gente. Essas histórias fortalecem nossa fé, nos unem como irmãos e mostram que o Espírito Santo continua agindo, hoje, agora, entre nós. Enquanto a caminhada com o Espírito Santo se aprofundava, percebi que orar no Espírito não apenas transformava minhas atitudes externas, mas me levava a um lugar que eu evitava há anos, meu próprio interior. Comecei a enxergar dentro de mim feridas que eu ignorava, culpas que eu disfarçava, dores que eu havia enterrado tão fundo que nem lembrava que estavam lá. A oração agora não era apenas direção, era cura. Uma noite, sozinho em casa, decidi fazer algo que até então evitava, falar com Deus sobre meu passado. Havia um episódio específico que me assombrava. Uma discussão violenta que tive com meu avô meses antes de sua morte. Eu nunca pedi perdão. E durante anos evitei pensar nisso, mas naquela noite, enquanto orava no Espírito, esse peso emergiu. As palavras vinham entrecortadas, a voz tremia, e quando parei de tentar controlar a oração, algo impressionante aconteceu. Eu chorei como uma criança. Não era um choro de remorso, era um choro de liberação. Senti como se o próprio Espírito estivesse me dizendo: você não precisa mais carregar isso. O perdão já foi liberado. E naquele momento fui curado. Não por mérito, mas por graça. E percebi que o Espírito Santo não apenas guia e consola. Ele cura. Ele trata nossas camadas mais escondidas com um amor que não expõe, mas restaura. Isso abriu espaço para uma nova etapa. Enfrentar minhas tentações. Como qualquer ser humano, eu tinha as minhas lutas. Algumas silenciosas, outras visíveis. E durante anos, usei a desculpa do "isso é normal" para conviver com fraquezas que me prendiam. Mas quando comecei a orar verdadeiramente no Espírito, ele começou a trazer à luz essas áreas. Certa vez, numa madrugada, fui tentado a acessar conteúdos impróprios, uma luta que travava desde os tempos de juventude. Meu dedo já ia em direção ao celular, mas o Espírito sussurrou: você pode orar agora. E eu obedeci. Me ajoelhei ao lado da cama e clamei. Não usei frases bonitas, eu só dizia: me ajuda. O desejo não desapareceu de imediato, mas eu fui sustentado. E dia após dia, essa prática foi se tornando menos frequente até que cessou. Não por força de vontade humana, mas por força do Espírito. Essa foi uma das lições mais duras. Orar no Espírito é também expor nossa fraqueza à luz de Deus. É deixar que Ele veja o que nós mesmos não queremos olhar. É ter coragem de dizer: Espírito Santo, isso aqui também é teu. Me ajuda. E Ele ajuda. Ele não abandona quem se dispõe a lutar. Um outro ponto poderoso que experimentei foi a intercessão profunda. Eu começava a orar por alguém e, de repente, era como se o Espírito colocasse sobre mim o peso da dor daquela pessoa. Um dia, comecei a orar por uma amiga de infância com quem não falava há anos. Não sabia de nada sobre ela, mas sentia uma urgência. Orei em línguas, com lágrimas, por quase 1 hora. No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem dizendo que, na mesma hora da minha oração,
havia tentado tirar a própria vida, e algo que ela descreveu como uma força a impediu. Eu sabia o que era. Era o Espírito Santo. Orar no Espírito é ser usado por Deus mesmo quando não se sabe o que está acontecendo. É confiar que Ele sabe, que Ele vê, que Ele age e que nossas orações podem atravessar distâncias e salvar vidas. E em meio a tudo isso, a transformação era visível também no meu jeito de falar, de lidar com as pessoas, até de reagir a críticas. Eu, que antes era impulsivo, aprendi a calar. Eu, que antes respondia com dureza, aprendi a ouvir com amor. Isso não veio de mim. Veio da presença constante do Espírito moldando meu caráter. Certa vez, durante uma discussão no ambiente de trabalho, fui acusado injustamente por algo que não fiz. Antes, eu teria rebatido com força. Mas naquele momento, o Espírito me fez lembrar. Bem-aventurados os pacificadores. Fiquei em silêncio, mesmo sendo difícil, e dias depois a verdade veio à tona. A pessoa que me acusou me procurou envergonhada e pediu perdão. E ali, mais uma vez, o Espírito me ensinou que orar no Espírito nos prepara para reagir como Jesus reagiria. A oração passou a ser um refúgio, não uma obrigação, e com o tempo ela também se tornou uma paixão. Comecei a orar em lugares inusitados, durante caminhadas, no trânsito, no intervalo do trabalho. Eu percebia que não precisava de um lugar sagrado, porque eu me tornara esse lugar. O Espírito habita em nós, e onde Ele está, ali é o altar. E talvez você esteja aí lendo esse roteiro pensando, mas eu não sou forte assim, não tenho tanta fé. E eu quero te dizer, você não precisa ser forte, você só precisa estar disposto. O Espírito é quem fortalece, você só precisa dar o primeiro passo. Uma oração simples, sincera, do fundo da sua alma, Ele fará o resto. E agora eu quero te ouvir. Qual é a área da sua vida que mais precisa da ajuda do Espírito Santo hoje? Escreve nos comentários. Vamos orar juntos. Essa comunidade aqui não é um público, é uma família, e nós oramos uns pelos outros. Essa é a beleza da fé. Caminhamos juntos, carregamos uns aos outros e celebramos cada pequena vitória. Uma das lições mais profundas que o Espírito Santo me ensinou foi sobre o tempo. Não o tempo marcado no relógio, mas o tempo de Deus. Aprender a orar no Espírito é, sobretudo, aprender a confiar mesmo quando a resposta é o silêncio. E muitas vezes é nesse silêncio que Ele mais fala. Eu havia orado por anos por um dos meus tios, o Júlio. Ele era cético, debochado com tudo que envolvia a fé. Tinha um histórico pesado com a igreja, decepções, feridas, e não permitia que ninguém falasse de Deus perto dele. Ainda assim, toda semana, sem falta, eu incluía o nome dele nas minhas orações. Às vezes com palavras, outras vezes só com lágrimas. Muitas vezes, em silêncio, apenas mencionava o nome dele no meu espírito, enquanto orava guiado pelo Espírito Santo. Por mais de 6 anos, não houve sinal algum de mudança. E confesso, em vários momentos pensei em desistir. Talvez nunca aconteça. Talvez não seja o tempo dele. Mas o Espírito sempre renovava a esperança dentro de mim. Era como se ele dissesse, continue, eu estou trabalhando. Então veio a pandemia. Júlio adoeceu e foi internado com complicações respiratórias. Eu não podia visitá-lo nem me aproximar, mas continuei orando, firme. Um dia recebi uma ligação da esposa dele dizendo, o Júlio está perguntando por você, ele quer conversar. Corri até o hospital, consegui uma chamada de vídeo com a ajuda de uma enfermeira. E do outro lado da tela, um homem abatido, fraco, mas com os olhos brilhando, disse, eu queria saber se ainda dá tempo de conhecer esse Deus que você nunca parou de mencionar. Naquele instante, o tempo de Deus chegou. Ali, em lágrimas, fizemos uma oração juntos. Ele entregou sua vida a Cristo. Dias depois,
partiu, mas partiu em paz, e eu entendi o que o Espírito fazia enquanto eu achava que nada acontecia. Ele trabalha no invisível, ele age no tempo certo, ele ouve até os sussurros da alma. Aprender a esperar no Espírito é uma forma elevada de fé. É confiar sem provas, é amar sem retorno, é persistir quando tudo parece parado. Mas há um segredo. Deus não se atrasa, ele só chega no momento exato. Foi com essa compreensão que também aprendi a lidar com frustrações. Nem todas as orações foram respondidas do jeito que eu queria. Teve um tempo em que eu e minha esposa oramos por anos para ter mais um filho. Os exames médicos mostravam que era possível, mas mês após mês, o resultado era o mesmo, negativo. Fizemos campanhas, jejuamos, buscamos orientação. E um dia, no meio de uma oração, o Espírito Santo falou algo que até hoje ecoa em mim. Nem tudo o que você quer é o que você precisa. Aquilo me desmontou. Chorei, me revoltei por dentro, mas aos poucos fui compreendendo. Havia planos maiores, havia outras formas de frutificar. E pouco tempo depois, recebemos um convite inesperado para apadrinhar uma adolescente de um abrigo da cidade. Ana Clara tinha 14 anos, um histórico de abandono e rejeição. E pela graça de Deus, decidimos acolhê-la, acompanhar sua vida, investir tempo, amor, presença. Hoje, aos 19 anos, ela nos chama de pais. E eu não trocaria essa história por nada. A oração que parecia frustrada, na verdade, nos guiou para um plano melhor. Orar no Espírito é também aceitar os nãos com maturidade. Entender que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo quando não parece. E essa nova visão me trouxe uma paz inabalável. Aprendi a descansar, não como quem se acomoda, mas como quem confia. Isso transformou minha maneira de encarar desafios. Comecei a orar menos para mudar as circunstâncias e mais para mudar meu coração diante delas. E isso é libertador. Outra coisa que o Espírito me ensinou foi a reconhecer os pequenos sinais. A resposta de Deus muitas vezes não vem num trovão ou num sonho claro. Às vezes, vem em forma de paz. Outras vezes, num versículo que salta da leitura. Ou até mesmo numa palavra dita por alguém que nem sabe do que estamos passando. E para perceber isso, é preciso sensibilidade, algo que só se cultiva com intimidade. Comecei a anotar minhas orações, e com o tempo voltei para reler. Vi que muitas coisas que eu nem lembrava que havia pedido, Deus respondeu de formas inesperadas. E isso aumentou ainda mais minha fé. Porque orar no Espírito não é sobre pedir e receber de imediato. É sobre entrar em sintonia com o céu e confiar que o Pai cuida de tudo. E talvez você esteja vivendo um tempo de espera agora. Um tempo de silêncio, e eu quero te dizer com todo amor, Deus não te esqueceu. O silêncio dele não é ausência, é preparação. Continue orando, continue buscando. O Espírito Santo está te ouvindo e te fortalecendo. Mesmo quando você não sente, ele está trabalhando. Agora, eu te faço um convite profundo. Compartilhe lá aqui com a gente algo que você tem esperado em Deus. Vamos orar juntos por isso. Às vezes, quando a gente escreve, é como se a alma confessasse diante do céu. E pode ter certeza, cada comentário aqui será lido com amor e haverá oração por você. E se esse conteúdo tem te ajudado, tocado, fortalecido, compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Pode ser que essa pessoa esteja precisando exatamente dessa palavra, e você será instrumento para isso. Chegar até aqui me fez perceber que orar no Espírito Santo não é uma técnica, uma fórmula mágica ou um dom reservado apenas aos mais espirituais. É um convite, um chamado íntimo, pessoal e constante para viver a fé de forma viva, ativa, consciente e profunda. E esse convite não está restrito a momentos específicos. Ele acontece na rotina, no trânsito, na cozinha, no banho, antes de dormir ou ao acordar.
O Espírito Santo anseia por comunhão conosco. Ele não quer apenas momentos, ele quer relacionamento. Uma das coisas mais bonitas que experimentei foi perceber como orar no Espírito gera frutos ao nosso redor. Minha sogra, uma mulher sempre firme, mas distante da fé, costumava me ouvir com certo ceticismo. Dizia: "Eu respeito, mas isso não é para mim." Ao longo dos anos, sem forçar, sem confrontar, apenas vivendo e orando, vi seu coração amolecer. A gota d'água foi quando ela passou por uma enfermidade grave e, ao sair da cirurgia, me chamou no quarto e disse: "Se você ainda fala com esse Deus, diga a ele que agora eu também quero ouvir." E ali começamos um novo ciclo. Ela foi batizada e hoje lidera um grupo de apoio para mulheres da terceira idade em uma comunidade simples do interior. Tudo porque o Espírito Santo foi agindo pacientemente através da oração. Perceba, Deus não transforma apenas a nossa história. Ele usa nossa transformação para alcançar outras vidas. E isso é o mais poderoso. Quando oramos no Espírito, nos tornamos instrumentos vivos, pontes de esperança, eco da graça. Não é sobre sermos perfeitos, mas sobre sermos disponíveis. O Espírito Santo não procura gigantes, ele procura corações rendidos. E nesse caminho, também aprendi a escutar, a orar sem pressa, dando espaço para que o Espírito fale. Às vezes, ele ministra em silêncio, outras vezes em palavras, visões, lembranças, sensações profundas, mas sempre com amor, sempre com direção. Uma vez, orando antes de dormir, senti fortemente no coração o nome de uma mulher que não via há anos. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas o nome não saía da mente. Levantei, mandei uma mensagem simples: "Deus colocou você no meu coração. Está tudo bem?" Ela respondeu em lágrimas: "Hoje eu ia desistir da vida, mas sua mensagem me fez acreditar que ainda tem alguém olhando por mim." São nesses detalhes que o Espírito Santo se move, com precisão, com amor, com graça. Quando deixamos de controlar e apenas nos rendemos, ele faz milagres, não os de palco, necessariamente, mas os que mudam destinos silenciosamente. Ao longo de tudo isso, minha fé deixou de ser um conjunto de ideias e passou a ser um estilo de vida. E hoje, mais do que respostas, eu busco presença, busco permanecer nele, busco orar não apenas para pedir, mas para estar. E é isso que desejo para você também. Se você chegou até aqui, quero te agradecer do fundo do coração. Você acabou de percorrer comigo um caminho íntimo, cheio de experiências, aprendizados, dores e glórias. E se algo disso tocou seu coração, então tudo valeu a pena. Quero agora te fazer um convite especial. Mas não é aquele pedido automático, frio, que a gente ouve em todo vídeo. Não. Eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade viva de fé. Se inscreve no canal, sim, mas não apenas por conteúdo. Se inscreva, porque você encontrou aqui um espaço seguro, um lugar onde sua história importa, onde sua caminhada com Deus será respeitada e acolhida. E mais, compartilhe a sua história com a gente nos comentários. Conte como o Espírito Santo já te ensinou a orar. Ou talvez conte como você deseja começar. Aqui, cada testemunho é semente, é bênção, é alimento para outras almas. Se você aprendeu algo com esse vídeo, diga o que mais te marcou. Isso ajuda a gente a construir um conteúdo ainda mais direcionado, mas também inspira outras pessoas a acreditarem novamente. Orar no Espírito é viver com propósito. É caminhar com o céu dentro de si. E você pode viver isso, hoje, agora, onde estiver. Que Deus te abençoe profundamente. Que o Espírito Santo te envolva com amor, te guie com sabedoria e te fortaleça com paz. E que, acima de tudo, você nunca mais se sinta só em suas orações. Porque o céu está ouvindo. Sempre esteve.